O regime absolutista francês começou a se formar após o final da Guerra dos 100 Anos, pois, embora vencedora, a França encontrava-se desorganizada com vários sistemas jurídicos, privilégios e tradições. Nesse contexto, o rei surge como um elemento centralizador capaz de dar unidade política e econômica ao país, reunindo em sua pessoa os três poderes. A frase "o Estado sou eu", que representa muito bem o poder monárquico absolutista, foi proferida pelo rei francês Luís XIV, cujo governo marcou o auge desse regime. Conhecido como o Rei Sol, Luís XIV governou com autoridade absoluta. Nascido no ano de 1638, foi o maior dos reis absolutistas, herdando o trono com apenas 4 anos de idade, após a morte de seu pai. Assumiu o poder em 1661, um ano após seu casamento. Até então, a França havia sido governada por sua regente mãe, Ana da Áustria. Seu reinado, que durou 72 anos, destacou-se pela posição hegemônica que elevou o país na Europa e pelo incentivo às artes. O luxo era o ideal do rei, e seu reinado transformou cerca de 1/3 dos habitantes de Paris em assalariados no comércio de vestuário e têxteis. Um rigoroso código de vestimenta e etiqueta foram impostos na corte, assegurando um mercado estável para roupas e joias de fabricação francesa. A moda que ele introduziu era colorida, volumosa e ornamental, ofuscando a sobriedade da moda espanhola, que era referência até então. O estilo barroco surge e as roupas tornam-se ricamente adornadas. Tudo era enfeitado com laços. Nada que pudesse ser fabricado na França foi autorizado a importação, assegurando o emprego de seus súditos e fazendo dela líder mundial em gosto e tecnologia. Uma das inovações mais eficazes da indústria instituída e idealizada por Jean-Baptiste Courbet era de que novos têxteis fossem lançados sazonalmente, 2 vezes ao ano, incentivando as pessoas a comprar mais deles em uma programação previsível, método que deu origem à tradição de lançamentos sazonais utilizados em todos os setores do comércio até a atualidade. Tendo dedicado praticamente sua vida inteira à construção e aperfeiçoamento de Versalhes, transformado no sonho francês, Luís XIV morreu no dia 1º de setembro de 1715 de gangrena nas pernas, deixando o país próspero, rico e militarmente poderoso. Mas enquanto muitas de suas inovações e reformas não sobreviveram à selvageria da Revolução, a moda e a indústria têxtil fundadas pelo rei ainda trazem fama e fortuna para a França. Também conhecido como Luís o Bem-Amado, nasceu em Versalhes e sucedeu seu bisavô Luís XIV com apenas 5 anos de idade. Nessa época, as artes evoluem do barroco para o rococó, privilegiando valores ornamentais e decorativos. Surge o estilo Luís XV, que designa um estilo de mobiliário influenciado pelas linhas fluidas e graciosas do rococó, por motivos ornamentais e cores suaves, totalmente livre da inspiração clássica. Toda essa opulência e luxo foram transportados para a moda. Pompadour, apelidada de Reinette, foi uma cortesã francesa e amante do rei Luís XV da França, e via seu papel como de uma secretária confidencial do rei. Aprendeu a vestir-se com perfeição e trajar-se com desenvoltura. Era quem ditava a moda da época, que nesse período manteve-se com toda a pompa e rigor já existentes. A renda permanecia ornamentando coletes e mangas de camisas. O volume das perucas diminui, o penteado elefantagem desaparece e predomina agora um penteado baixo e empoado. Os vestidos eram divididos em aberto ou fechado. Os volumes das saias eram obtidos através de armações denominadas panniers. Tecidos como a seda e grossos brocados ornamentados com flores eram os preferidos tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Para o homem, a toilette era composta de culote justo até os joelhos, camisa, colete, casaca, meias brancas e sapatos de saltos mais baixos que os do período anterior. Os coletes e as casacas eram abotoados à frente e passaram a ser bordados a partir da segunda metade do século XVIII. O reinado de Luís caracterizou-se pela luta de facções cortesãs e pelos fracassos da política externa de assuntos financeiros, deixando para seu sucessor um governo solvente. Contudo, os últimos anos foram marcados por uma recuperação interna e pelo revigoramento da aliança com a Áustria. Luís Augusto de Bourbon nasceu em Versalhes em 1754. Ficou conhecido como um rei de caráter fraco, uma vez que perdeu sua força de governo para o parlamento, dominado pela aristocracia, o que levou o reino à beira da falência. Aos 15 anos, Luís XVI casou-se com Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria, casamento arranjado com a intenção de criar uma aliança entre a França e a Áustria. No início, Maria Antonieta foi admirada e amada pelo povo, porém, com o tempo, tornou-se símbolo da repulsa da população francesa pelos privilégios da aristocracia. Por exigência da nova pátria, antes de cruzar a fronteira com a França, foi obrigado a deixar para trás tudo que tivesse alguma relação com a Áustria, até mesmo as roupas que usava. Na corte, sua privacidade era praticamente inexistente e a forma como era tratada estava carregada de preconceito. Em 1774, quando Luís XV morre de varíola, ela assume o trono da França junto ao marido, usando sua posição para criar uma vida de sonho. Ganha do rei o palácio de Petit Trianon, no qual selecionava quem participaria de seu convívio social. Apesar disso, suportava muitas pressões, pois os nobres excluídos de seu convívio passaram a caluniá-la, disseminando histórias que chegavam ao povo. Mas manipulando sua aparência e usando a moda como instrumento, a rainha aumenta sua autoridade, impondo-se por meio de novas roupas, sapatos e penteados. Entre os caprichos da rainha estavam seu gosto pelas casas de jogos, onde gastava fortunas em apenas uma noite, seu apreço pela moda, sua coleção de diamantes e suas perucas. Longe de Versalhes, o povo francês vivia um período difícil. A França de 1788 era um país falido. Devido às condições climáticas, a produção de alimentos baixou, os preços aumentaram e houve fome. Os exageros da corte, gastos excessivos com guerra, a indisposição com a Inglaterra e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza fizeram aumentar a insatisfação da população, que começou a se rebelar. Buscando resolver a situação, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos.
A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder. Luís XVI tenta reagir, mas o povo permanece unido. O slogan dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Seu primeiro alvo foi a prisão da Bastilha, símbolo da monarquia francesa, marcando o início do processo revolucionário em 14 de julho de 1789. Em 1791 é concluída a Constituição. O rei se recusa em aprová-la e a massa parisiense invade Versalhes. A família real tenta escapar, mas é capturada e é obrigada a morar em Paris. O rei tenta então fugir para comandar do exterior a contra-revolução, porém é reconhecido e preso. Sua última esperança estava na Áustria, cujo exército invade a França, mas é derrotado em setembro de 1792, quando o rei da França é preso e condenado à morte, acusado de traição. É então proclamada a República. Em 1793 foi guilhotinado e a rainha 6 meses depois. Com a execução do rei, mais de um milênio de história monárquica chegou ao fim. A Revolução Francesa foi um importante marco na história moderna. Significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza, com a criação do Estado Democrático de Direito. O povo ganhou mais autonomia e seus direitos passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores melhorou significativamente. Por outro lado, as bases de uma sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a Revolução. Os ideais políticos iluministas presentes na França antes da Revolução também influenciaram a dependência de outros países e o movimento de Confidência Mineira no Brasil.